Vamos lá. Boa noite, Rogério Ceni. Acho que foi um jogo extremamente difícil hoje para o Bahia. Eu queria que você fizesse suas considerações da partida e a minha pergunta vai para o final do jogo. O Bahia empata a partida e dá aquela recuada assim, quase que total no final do jogo. Não. Foi imposição sua, aquele recuo do time? Não, tinha não teve menos... nem recuo e nem pedido para recuar. E vocês estão vendo o jogo, vocês alguma vez viram, vocês têm o microfone ali perto, você acha que recuem todos vocês, fiquem lá atrás. Não tem isso. Quando o Fluminense tem a bola, muitas vezes demoramos para subir um pouco mais a marcação, isso é bem verdade, não teve recuo nenhum depois do gol, muito pelo contrário, louvável conseguir entrar no jogo, fazer o gol, uma pena a expulsão, sim, fez o time recuar, eu concordo com você, a gente tem que baixar as linhas com homem a menos, né? Aliás, 2 jogos, o que é estranho, a gente nunca teve expulsões assim de maneira consecutiva, era raro ter um jogador expulso, e infelizmente nos últimos 2 jogos perdemos 2 jogadores que colocaram, logicamente, né, tanto aquela expulsão do Michel como a de hoje, aí sim você tem que defender um pouco mais, sair somente em contra-ataque, ainda que tínhamos 2 caras um pouco mais frescos hoje do lado, que era o Kiki e o Sanabria, né, para puxar ainda algum contra-ataque, mas aí com 1 a menos, fim de jogo, um jogo muito físico, muito disputado, um primeiro tempo relativamente ruim, muitos erros de passe, o gramado já começa a ficar bem complicadinho, não cuidam como tem que cuidar. Sai agora do gramado na hora de ir embora, não tem um cara trabalhando para cuidar do gramado. Acham que é horário comercial que se cuida de gramado. Gramado não se cuida em horário comercial. Gramado você tem que ter cuidado. Acabou o jogo, você tem que estar trabalhando. Mas como não fazem absolutamente nada, aqui o gramado vai começar a piorar cada vez mais. E o nosso time, primeiro tempo abaixo, muito em função de muitos erros de passes simples, passes fáceis. Então, assim, jogamos abaixo hoje o primeiro tempo, tentamos igualar, melhoramos no segundo tempo, acho que foi um jogo muito mais parelho no segundo tempo, e baixamos sim a partir do momento da expulsão. Tivemos que baixar num 4-4-1, mas defender em linha mais próximas ao gol. Essa é a realidade do jogo. Ou a minha realidade do jogo. Boa noite, Rogério. Você acabou de citar aí os erros de passes que a equipe teve no primeiro tempo. Sim. No primeiro tempo. Mas isso... também no segundo teve, mas menos do que no primeiro. Exato. Mas o que é que você atribui isso? Ao adversário, à qualidade do adversário? Ou erros mesmo, partindo dos jogadores, situações de posicionamento? O que é que aconteceu? O Juba é um jogador que acerta muito passe, hoje ele errou bastante. Né? Na construção, o próprio Gilberto teve alguns erros de passe, são jogadores fundamentais para nós fazermos a construção de jogo. E erramos um pouco mais do que o normal, claro, muito devido à marcação, mérito do time adversário é bom, que veio jogar aqui, é um time que briga, como a gente briga lá em cima, eles também brigam. Mas erramos muito coisas simples, básicas, erramos o básico, porque quando você passe é tudo no jogo. Se você está numa noite infeliz de passes, dificilmente você vai conseguir incomodar o adversário. Então até tivemos chances, né? Começamos bem o jogo, até a hora de tomar o gol só a gente tinha finalizado, só a gente tinha chegado a gol. Na primeira chegada deles, um erro, um saltinho, um mínimo errado de marcação, entrou uma bola que passou no meio das pernas do Nico ali, aí teve uma tabela na frente da área, um belo gol na trama deles, mas com uma possibilidade de evitar esse gol, com uma marcação um pouco mais encaixada, um pouco melhor. Mas nós tivemos boas oportunidades, criamos, finalizamos bastante, e de um determinado momento para frente do jogo começamos a errar demais, o que fez com que tomássemos 3, 4, 5 contra-ataques perigosos, com uma chance claríssima de sair o segundo gol, que graças ao gramado que eles não cuidam, o rapaz perde, porque ela quica no gramado, dá no tornozelo e sobe, graças ao gramado ruim que eles não cuidam aqui. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse sobre os pontas. Hoje parecia que o Ademir, que vem fazendo boas partidas, não estava do mesmo jeito, e o Pulga também, mas aí tanto o Sanabria quanto o Kiki entram e acertam mais. Sim. Eu queria que você falasse desses atletas, inclusive da volta do Matheus Sanabria após aquela lesão em São Paulo. Fazia tempo que nós não tínhamos uma troca de um ponta por um ponta. No ano passado nós tivemos muitas, trocava todo o sistema de jogo por falta. Hoje a gente fica feliz de ter 2 jogadores para trocar em cima de 2, acho que o Ademir ainda levou um pouco mais de vantagem em alguns lances, esteve muito sozinho, mas teve espaço para partir para cima. O Pulga não conseguiu acertar tanto como no ano passado, ele vinha acertando. Acho que a entrada do Kiki foi fundamental, já na primeira bola, roubar a bola e tudo. O Sanabria vem de muito tempo parado, não tinha mais do que 20, 30 minutinhos, acho que ficaria pesado demais para ele acabar o jogo, ainda o juiz dá 10 de acréscimo, esse árbitro apita toda vez nós de Fluminense, hein? Eu acho que vai ser difícil a gente conseguir vencer com ele dentro do campo.
E eu acho que assim as trocas foram fundamentais para dar energia novamente para o time, né? Naquele momento de botar o Del, eu estava indeciso se eu botaria uma linha de 4 à frente com o Del e o William e tiraria o Everton pelo cansaço, ou sairia o William. No momento do gol a gente mantém o sistema de jogo, e uma pena que, eu não sei quantos minutos depois, mas não foi muito depois, 8, que tem a expulsão pós o gol. Aí sim, aí muda um pouco a maneira de se comportar dentro do campo. Boa noite, Rogério. Boa Justamente sobre o Del e o lance da expulsão, né? Até que ponto é da falta de maturidade, pouco tempo como profissional, calor do jogo, aquele lance da expulsão dele, como é que você avalia? Se você já conversou... Já vi jogadores de 35 anos fazerem o mesmo. Eu acho que é legal que o torcedor acolheu, e eu tenho certeza que daqui para frente todo jogador que for expulso vai ser aplaudido aqui no estádio, ovacionado, né? Então, não tem idade. Isso poderia ter acontecido com o William José. Vai se desvencilhar da marcação, não tem por que crucificar, e acho que é bom ver a reação do público, que ela seja sempre de maneira igual para todos os jogadores. Professor, boa noite. Pensando no próximo jogo do Bahia fora de casa, um duelo muito particular entre o senhor e o Fernando Diniz. Vai ser o 15º jogo entre vocês e, para nós jornalistas, é sempre um prazer acompanhar os dois à beira do campo. São personagens que colaboram bastante para a gente. Como é que o senhor enxerga esse confronto com o Diniz e essa questão da personalidade na beira do campo? Os dois são bastante enérgicos, como a gente costuma falar. Bom, eu não considero um confronto entre eu e ele. Eu já confrontei bastante, porque nós somos de gerações parecidas, jogamos desde Taça São Paulo um contra o outro, e eu confrontei muito ele. Mas Vasco e Bahia se confrontam, um comanda um time, o outro time. O Vasco é muito forte, estava ganhando antes de... empatou? Mas quando eu assisti, quando eu estava olhando ali, estava ganhando de 1-0, com domínio total do jogo, pelo que eu vi, pelos números que eu vi, o que antecedeu o que eu estava assistindo de imagem. Vasco é sempre muito forte jogando em casa, a gente sabe. Temos que armar um sistema bom para poder encaixar o jogo contra o Vasco, que é um adversário aí que vai estar na briga durante o campeonato todo com a gente. Mas sempre um prazer jogar, eu concordo com você, é um futebol sempre muito bem jogado dos times que ele comanda. Desculpa. Pode. A personalidade, vocês ali à beira do campo são muito enérgicos, isso traz alguma questão? Cara, eu não sei, eu vivo o jogo naturalmente, eu sou isso que eu sou no dia do treino com eles, do mesmo jeito eu acaba o jogo, nós estamos aqui, a amizade, a parceria sempre continua. Dentro do jogo nós temos que fazer o nosso melhor, adiar a derrota, como eu sempre falo, né? É claro que gostaríamos de ter vencido junto com aquele jogo do Corinthians com os 3 pontos. Hoje teria sido importante chegar a 6 pontos, só um time chegou a 6 pontos até o momento que eu saiba, não sei exatamente. Poderíamos sair daqui hoje líder do campeonato, né? Mas falo pra você, Corinthians e Fluminense, se nós estamos brigando de igual para igual com esses times, são times que vão estar, acredito eu, brigando até o fim do campeonato. Feliz da gente que pode confrontar times como esse, dentro e fora de casa, brigando também por esse espaço na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Rogério. Eu gostaria de saber de você com relação a... Nem sempre acontece no jogo aquilo que foi planejado. Sim. O Fluminense foi um time que teve muita intensidade no primeiro tempo, eu acho que fez por valer, jogou melhor dentro do campo do Bahia. Qual a medida que pode ser tomada, qual a postura tática que pode ser tomada com times que jogam no mesmo sistema, utilizando as mesmas táticas, ofensividade? A gente teve o Canóbio variando muito, caindo de um lado para o outro, tentando tirar a marcação do sistema defensivo. Como lidar com esse tipo de situação contra outros times? O que eu vejo na parte de sistema, até o gol do Fluminense, nós éramos dominantes no jogo e tivemos as melhores oportunidades, mas nós não as fizemos. O Fluminense faz o gol, a gente logicamente perde às vezes um pouquinho de confiança. Quando está em linha baixa, é difícil contra um time como o Fluminense você saltar, porque se você arrisca muito no salto, a bola entra entre linhas, eles fazem... Bom, vocês viram que a partir do gol, o Fluminense teve as melhores oportunidades, porque você, na ansiedade de saltar, acaba proporcionando contra-ataque. Em determinados momentos, por exemplo, Jean Lucas muito aberto, Juba querendo atacar o espaço, errávamos um passe, bola no espaço para Canóbio, as melhores, tanto que a chance do Senna se dá exatamente numa jogada assim. Então, assim, você tem que ter cuidado, porque você quer subir pressão, quer subir a marcação, mas se você não encaixa direito essa marcação, a chance de sofrer é muito grande. Então, é sempre no limite que você tem quando você joga
contra grandes equipes. Claro, quando você joga em determinados jogos de campeonato baiano, você tem a chance de se ficar um pouco mais confortável, descansando e se recuperando da pressão alta que a gente faz. Quando joga com times como esse, com times de nível alto, você não pode usar o 4-5-1 defensivo linha baixa para descansar. E sim, tem que pressionar. Mas aí é cada um, logicamente, é a resistência física que cada um tem no jogo. O jogo ficou muito, o primeiro tempo não foi bom para nós. Ficou muito laicar o jogo, não é o tipo de jogo que a gente joga. Boa noite, Rogério. 2 expulsões em 2 jogos. Você acha que a arbitragem do campeonato está pegando um pouco pesado demais com o Bahia? Não. Acho que o primeiro jogo, o Michel revendo depois do lance, eu até defendi o Michel. A primeira entrada dele, eu falei para ele que é completamente desnecessário o primeiro cartão amarelo. E o segundo, eu estava no banco. Eu achei que ele tinha pulado com o braço encolhido. E no final, ele salta e o braço está aberto. Então, é passível principalmente jogando fora de casa, contra times de São Paulo, nós vamos sofrer, Rio de Janeiro e São Paulo nós vamos sofrer bastante, mas passível de interpretação. Hoje eu nem vi o lance no jogo, eu vi depois agora no vestiário, eu não vejo como intencional, não acho que foi intencional, mas bateu a mão, o juiz, o árbitro veio aqui, nós sabemos, né, que se você der um mínimo motivo, ele vai, contra a gente, ele vai funcionar. Então, passível, das duas são passíveis de expulsão. Lances, né, não foram nem lances de um carrinho, uma entrada maldosa, não, os 2 lances são com a mão, certo? São 2 lances, um de saltar com o braço aberto e o outro foi correr, ou se desvencilhar e bateu no rosto. Mas nós temos que prestar mais atenção, nós não podemos se dar o luxo de jogar 10 minutos contra o Corinthians com 1 a menos, fora de casa, 15 minutos, sei lá quanto aqui, não sei quanto estava quando foi expulso, com um homem a menos aqui também, isso aí, a chance que você tem, eu acho que louvável manter o resultado, porque os 2 resultados foram mantidos nas expulsões, né? Isso é legal de ver os outros jogadores pela doação, mas nós temos que evoluir, melhorar nisso, não podemos dar tanta brecha dessa maneira. Boa noite, Rogério. Na minha avaliação particular, uma partida um pouco abaixo do William José hoje, né? E você oportunizou o Del, um garoto que você sempre disse que é um moleque que precisa entrar aos poucos, né? Sim. E hoje, infelizmente, ele acabou sendo expulso. Você acha que, depois de todo esse cenário que aconteceu no jogo de hoje, aumenta a necessidade de uma sombra para o William José, da chegada de um centroavante reserva? Eu te entendo. Eu não acho que o William José jogou abaixo, tá? Eu acho que teve jogadores que jogaram mais abaixo do que o William José. Ele não foi o jogador que teve. Não foi por isso que o nosso time não rendeu. Outros jogadores jogaram mais abaixo do que o William José. Sobre isso nós conversamos todos os dias e nós estamos atrás desse jogador para que venha o mais rápido possível. Nós não podemos, é o que eu falei, nós não podemos colocar o Del como uma solução com responsabilidade de resolver problemas num garoto de 17 anos ainda que, não pela expulsão, não, mas por ter necessidade de amadurecimento, ele tem que jogar cada vez mais, seja num sub-20, seja aqui em determinados jogos. Isso nós estamos tentando nos mexer para ter em breve, porque agora também nós não o temos para o próximo jogo contra o Vasco, mas nós vamos encontrar alguma solução em curto espaço de tempo. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Como é que você está? Tudo tranquilo. Existe uma máxima no futebol que diz que quando muitos jogadores dentro da partida vão mal, o time acaba sendo puxado para baixo e o contrário é verdadeiro. Eu queria saber se você concorda que isso acabou sendo um recorte da partida em determinado momento hoje e queria que você destacasse, se possível, que a profundidade do elenco e a força mental dos atletas foi importante para que o time se recuperasse na partida. Concordo plenamente. Eu acho que as substituições, eu acho que neste ano nós temos mais peças que se equivalem com outras que começam jogando e por isso conseguimos buscar um jogo, uma virada contra... Foram 2 jogos que nós saímos atrás do marcador, né? Corinthians viramos o jogo e hoje buscamos um empate numa situação difícil. Eu acho que pelo amadurecimento, mas principalmente pelas opções que hoje nós temos no elenco. E realmente, hoje alguns jogadores jogaram abaixo do normal. E eu não falo nem abaixo fisicamente, nada. É a parte técnica hoje de coisas simples. Não estamos pedindo pro Ademir passar por 3 e não estão. É que muitas vezes na hora de construir passes de 10 metros nós erramos. E quando você começa a errar muito, vai perdendo a confiança, vai errando cada vez mais e vai sofrendo contra-ataque. A parte física vai sendo afetada. Então eu acho que o que sustentou o time no jogo foi as oportunidades de ter bons jogadores para trocar em posições. E o que nos colocou nessa situação ruim, concordo com você, foi um coletivo abaixo. Não foi nem individual, porque foram mais do que um jogador. Um coletivo que rendeu tecnicamente abaixo do padrão que a gente joga aqui. Rogério, boa noite.
O que te agradou no desempenho do Bahia hoje e o que ainda precisa evoluir para as próximas partidas? O que me agradou foi o poder de reação, de se manter no jogo, focado no jogo, de brigar por cada bola, de ver jogadores chegando e dando exemplo. O Kiki, primeira bola que ele entra no jogo, pô, já vai, rouba a bola, já dá uma chance de gol. Então é o fato de não desistir nunca do jogo. E hoje o que não me agradou foi o que eu acabei de dizer, o coletivo, a parte nosso forte, que é a troca de passes para colocar os nossos pontas num contra um, para colocar os nossos jogadores, apesar que tivemos até bons ataques ao espaço, né? Mesmo no segundo tempo, aquela bola do David, que Sanabria, acho que é Sanabria e Del, que se atrapalha um pouquinho, um cruza, passa na frente do outro, eu não sei, que um atrapalhou um pouquinho o outro, depois teve o chute, acho que foi do Del também o chute. O primeiro tempo, Jean Lucas infiltrando, Juba entrando, Sanabria entrando, batendo de esquerda, um chute que não saiu tão... Então nós tivemos muitas infiltrações, mas nós rendemos abaixo. O que não me deixa feliz é o fato que o básico, o padrão nosso, não foi bem executado no dia de hoje. Professor, boa noite. Hoje o resultado não veio, tem dias que parece noite e o senhor ficou insatisfeito pelo que o senhor acabou de apontar. Olhando o jogo em si como um processo, o que a gente pode tirar de positivo? Teve erros de passe, o time não se comportou como estamos acostumados, mas um processo de maneira geral, o que podemos retirar de positivo da partida de hoje? Eu acho que há 2 anos atrás a gente perderia o jogo, jogando mal. E hoje a gente não faz um grande jogo e consegue se manter no jogo. Acho que essa é a diferença do Bahia de 24 para 26. Era um jogo que se a gente jogasse abaixo como nós jogamos antigamente, nós perderíamos. Hoje a gente pode até ter um jogo tecnicamente ou coletivamente, talvez seja o melhor a dizer, um pouco abaixo do padrão, do normal, e mesmo assim ainda se manter no jogo, ainda conseguir um 4º ponto, que se não é logicamente excepcional pelo fato de estar jogando em casa, mas mostra um Bahia forte contra 2 equipes que vão lutar, que estão em Libertadores, Copa Libertadores, campeão de Supercopa, campeão de Copa do Brasil, Fluminense em vaga direta para Libertadores, ou seja, estamos conseguindo brigar dentro da nossa capacidade com os melhores times do campeonato. Ponto. Jogo um pouco abaixo do que a gente está acostumado. Boa noite, Rogério, tudo bem? O jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Barcelona de Ilhéus, depois que abriu a vantagem no placar, e hoje eu enxergo um time finalizando mais transições do que foi o time de 25, do que foi o time de 24. E aí eu pergunto a você se isso já faz parte das mudanças que você pensava para o time esse ano, se é uma questão muito da energia do time, porque se for um time que jogou semana assim, com descanso no meio da semana, ou se até talvez hoje um pouco exagerado, uma trocação exagerada com o Fluminense, isso tem acontecido. Acho que você acertou em todas. A trocação foi exagerada, a transição ela se mantém porque antes nós tínhamos que fazer trocas mudando o sistema. Jogava com meia por fora, tirava um ponta de velocidade, trazia um meia, perdia velocidade. Hoje nós conseguimos manter a velocidade do jogo minimamente com os 2 pontas, né? Isso faz que você tenha mais transições, faz que você tenha mais possibilidade de chegar de forma direta ao gol do adversário. Mas em todas as suas hipóteses, uma semana, jogando uma vez por semana praticamente esse time, o Everton Ribeiro consegue fechar 2 jogos, jogando uma vez por semana, 90 minutos. Ok, pode ter caído um pouquinho, não, mas é um jogador que sempre é importante ter dentro do campo. Então, todos esses fatores são importantes. Jogar uma vez por semana, por enquanto, está sendo importante. Excesso de trocação foi hoje fatal para que a gente cansasse um pouco mais e errasse tantos passes. E o fato de ter peças de velocidade para repor durante o jogo. Boa noite, gente.